Está no ar Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares. Isso é até legal de falar, né? Já que a gente já está entrando, que às vezes as pessoas veem a mentira sendo exposta na palavra de Deus e acha que Deus está aprovando aquilo ali. Não. Mas o fato de ter um pecado exposto na palavra de Deus não quer dizer que Deus aprovou. Por exemplo, Davi, quando adultera e até mata o marido Urias, né? Não quer, a Bíblia expõe aquilo ali sem problema algum. Ela não esconde nada. Mas às vezes até mesmo para nos mostrar, né? Por consequência, Davi logo é chamado a atenção pelo profeta, Deus repreende ele. Então, até mesmo, a Bíblia sempre mostra esses pecados, essas coisas, mas não que ela está dando, né, um parecer que aquela pessoa pode fazer aquilo. Sim, você para até uma frase do Augusto Nicodemos, que eu estava vendo no podcast dele, ele fala que é assim, ó, Deus na misericórdia dele revela a desgraça humana com o objetivo de cumprir um propósito maior. Ou seja, com o objetivo de cumprir um propósito maior, ele releva isso aí, entendeu? Mas não que seja algo que agrada o coração de Deus. Até porque, quando a gente olha a questão da autenticidade das escrituras, fala a respeito disso no sentido de que as escrituras ela não é um texto bíblico, um texto que vem diretamente um raio, pum, queima e parece um livro quentinho, fervendo, aí o cara vem, o profeta aqui, ó, anuncia. Não, é algo que Deus coloca no coração do homem, na inspiração, e Deus ali respeita, né? Ele usa essa naturalidade da vida humana. A diferença de cultura, né? A característica pessoal de cada um. Então, essas questões que a gente vê, é Deus permitindo o homem viver. Sim. E vivendo na sua vida caída no pecado. Então, essa questão que Deus olha a questão da mentira e muitos podem achar, ele releva. Não é que releva. O homem está vivendo a sua vida ali. O homem está vivendo, e vivendo ele dá os seus jeitos, e que nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, quando ele dá o seu jeito, nunca está diante da vontade de Deus. Sim. Na maioria das vezes está dentro do coração dele. Mas, como você falou, não quer dizer que Deus ali na sua santidade, no seu trono de glória, está fazendo assim, ó. Verdade. Está apoiando. Às vezes ele não está apoiando nada disso. Sim. Mas, como você falou, o propósito maior vai se cumprir. Porém, ele responsabiliza o homem por essas mentiras. Responsabiliza. Né? Isso é muito importante deixar claro. O sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo, ele foi Deus quem decretou tudo como iria acontecer. Uma mentira de Judas ali. Isso. Até porque o tempo todo Jesus fala para que se cumprissem as Escrituras. Sim. Então, se cumpre, Jesus ele é morto, mas quem o julgou, quem o matou, não perde a responsabilidade de ter feito aquilo contra Jesus, mas ao mesmo tempo tendo sido um plano de Deus já planejado, Deus da eternidade. Então, Deus não deixa de responsabilizar, né, aqueles que cometem essas coisas, mesmo que ainda assim o erro deles esteja num propósito, numa soberania, debaixo da soberania de Deus. Eu queria só voltar nesse assunto rápido na pergunta anterior, né, mentira grande, mentira pequena, que eu acabei não comentando. Eu queria falar que eu vi até recentemente, um familiar meu até que é crente também, né, e tratando assim da mentira, fazendo, né, no caso, falando uma mentira, né, como se fosse normal, na intenção de justificar algo lá, né, eu fiquei pensando, cara, como é que pode? Às vezes cristãos mesmo agem dessa forma, né, tratam a mentira como se aquela pequenininha não tem problema. Então, e você vê pessoas cristãs lidando com isso como se fosse normal, né, e é o que vocês falaram, né, acho que se você trata isso como algo normal, alguma coisa tem errado. A gente tem que olhar para nós mesmos e nos analisar à luz da palavra, né? Porque eu vejo pessoas, muitos cristãos, tratando como se fosse algo normal, tranquilo, não tem problema, porque é pequenininho. Então a gente entende muito a isso. Isso que você falou, Rogério, só é bom chamar a atenção, antes da gente até ler as duas perguntas aí do George e do Rafael, que eles já colocaram, a gente vai também interagir com eles e com todo mundo, que quando um cristão, a gente diz, o cara cristão está mentindo. A gente sabe que não podemos, né, generalizar que o verdadeiro cristão, ou aquele que supostamente se diz ser cristão, os dois vão mentir. Os dois vão mentir. Em algum momento ele vai cair. É a mesma pergunta assim. Será que ele não deveria. Será que o cristão ele vai pecar?
Isso aí é verdade. Vai pecar. Que pode ser a mentira. como Aí pode ser aí você vai dizer assim, o cristão não vai mentir. Não, Ele não vai pecar. Mas aí a ideia que você falou, Ilha, é muito boa. Mas aí a ressalva se isso começa a não incomodar, Isso aí. é uma constância, isso aí. já não é um pecado, Isso que é aí. um acidente. Foi o que eu falei É antes. uma prática. E até você botou um adendo bom, que é o seguinte, que a gente vai ver gente que não é cristão, com um sentido de moralidade, né? Exatamente. Maior Muita gente ainda do tem que isso. gente cristã. Mas isso, teoricamente, não é um problema para o não cristão. É um problema para o cristão, porque o cristão, isso não deve nortear a vida dele. A mentira não deve nortear a vida dele. Verdade. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, as escrituras se fizeram novo. Então, se ele está tendo um comportamento antigo, né? Se ele está tendo um comportamento carnal, ele tem que rever, né? Fazer uma autoanálise para que ele venha rever a sua situação com o Senhor. Tem gente que vai falar assim, não, mentira pra mim, não cristão, é um problema. Eu não gosto. Sim. Mas na hora vou mentir tranquilo, eu vou falar isso aí. Sim. O crente verdadeiro, meu irmão, não gosta de mentira e nem forçado eu vou falar. Mas em algumas situações da vida, ele acaba fazendo isso às vezes de uma forma quase que natural. Isso. Porque às vezes, Léo, não sei se vocês concordam, Rogério, que na pressão, às vezes no momento da pressão que a pessoa tá, ela às vezes acaba suportando. Sim. Mente, aí tu, não vou mentir. E às vezes numa questão, às vezes natural, ela acaba às vezes soltando uma mentira. Sim, verdade. Isso acontece, porque às vezes sob pressão você tá ali, pô, tem que dar o testemunho, né? Tem que dar o testemunho. Não vou mentir para defender meu chefe. E a omissão também, né? E a omissão também. Exato. E E a mentira? o compromisso com a verdade faz parte do processo cristão. Por exemplo, você vê alguma coisa de errado no meio civil e você é testemunha disso. Isso é bem complicado, né? Entendeu? Eu sei que é polêmico, mas você tem um compromisso com a verdade. Né? E como é que a gente age dessa forma? A gente sabe que a gente não pode sair aí, né? Tomando uma postura ou uma coisa socialmente que vai complicar também, né? A vida da nossa família como um todo, né? Sim, isso implica em vários aspectos. Não. Pessoas, às vezes, que podem correr o risco Sim. de vida de pessoas familiares. Então, é algo bem complicado mesmo, como acho que você falou muito bem. Nós não estamos... nós não podemos dizer, eu nunca vou mentir, eu nunca vou pecar, até porque é o que você falou. Acho que é a mesma coisa que falar, eu nunca vou pecar. E a palavra 1 João vai falar que aquele que diz que não peca é mentiroso, ou seja... é mentiroso. E a mentira é um pecado. Aquele que diz que não mente também está mentindo. Já está mentindo automaticamente. Né? Então, eu acho que entra dentro disso. Nós sabemos, na nossa vida cristã, nós não vivemos na prática do pecado. Mas se viermos a cometê-lo, nós nos arrependemos, voltamos a buscar fazer a vontade de Deus, e assim Deus vai nos moldando. Pedimos perdão, né? Pedimos perdão. Eu acho que isso é bem legal também de deixar destacado, né? Porque às vezes a gente falando aqui, parece que nós somos perfeitos e não erramos. Pelo contrário, somos pecadores aqui. E justamente por conta disso que reconhecemos que precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus, né?